Ciranda, vamos falar desse projeto incrível, com um olhar aí para essa infância, né, o direito da criança ser criança, dessa criança realmente potente que está no centro do processo. A primeira coisa que a gente gosta aqui no Matema de dizer é que o Ciranda é muito mais do que um material didático. Porque vocês podem perguntar, mas o que é o Ciranda, né? A gente diz, o Ciranda é muito mais que um material didático. É um material didático também? A gente diz, inclui um material didático. Ah, então tá bom. Então, o que é o Ciranda? O Ciranda é uma proposta pedagógica, então, olhem a dimensão, né? Qual a diferença de ser uma proposta pedagógica e de ser um material didático? O material didático, ele faz parte de uma proposta pedagógica. Então, o Ciranda é maior do que um material didático. Então, é uma proposta pedagógica que organizou um currículo para crianças de 2, 3, 4 e 5 anos, que está totalmente alinhado à Base Nacional Comum Curricular. E o que é que essa proposta pedagógica contempla? Aí sim, ela contempla o material do professor, que é absolutamente formativo, a gente vai falar um pouquinho dele, contempla o material da criança, então quando a gente diz, puxa, é um material didático? Sim, a gente tem o material da criança, né? Mas tem mais do que isso. E aqui no Ciranda, o material da criança, ele não é um livro e muito menos uma apostila. O material da criança é um recurso para o professor colocar em prática as propostas, as vivências e as experiências. Então, também é muito diferente, né, do que tem muitas vezes no mercado, de uma ficha, de uma folha, de uma apostila, enfim, né, de um material espiralado. Então, o material da criança, ele é um recurso potente para que o professor possa realmente desenvolver todas as propostas. O que contempla também formação continuada, então, isso é a menina dos olhos do Matema. O Matema tem a grande força na formação continuada de educadores, desde a educação infantil até o ensino médio, da rede pública, da rede privada e do terceiro setor. Então, nós realmente, enquanto Matema, né, temos uma força muito grande na formação continuada, isso não podia ser diferente no Ciranda. Então, o Ciranda traz, né, desde o primeiro dia que a escola faz aí a parceria conosco, pelo tempo que ela ficar, né, com o Ciranda, as escolas receberão formação continuada. Então, essa é uma grande força do Ciranda. E essa formação, ela é tanto para professores quanto para gestores. Então, a gente tem também esse olhar de trazer o coordenador para muito perto da gente. Tem uma assessoria permanente. Qual a diferença? A formação continuada está prevista no plano de formação, né, pelos anos iniciais que estão aqui de implantação, enfim, então cada escola recebe o calendário, com as datas, temas, formadores, enfim, isso é um plano. E a assessoria permanente é o dia a dia. Então, puxa, eu estou com dúvida aqui, olha, eu ainda estou insegura nesse planejamento, eu queria entender um pouquinho melhor essa proposta, é só entrar em contato que a gente está aqui. E não é por meio de chat, não é por meio de ligação aí automática, enfim, é com a gente mesmo. Então, essa assessoria, ela se torna bastante eficiente, e o nosso objetivo é realmente trazer as escolas para muito perto, né, e que as escolas se sintam muito seguras, inclusive no período de implantação. Nós temos também o que nós chamamos de consultoria pedagógica em campo, então nós temos duas pessoas da área pedagógica, são educadores, que visitam as escolas para ver como é que o Ciranda está, né, para ver o Ciranda em ação. Isso faz muita diferença, porque a gente consegue fazer uma formação em tempo real na escola, alinhando, né, na verdade, todas as questões, as concepções do Ciranda e o que está acontecendo na escola, no seu espaço, nos seus tempos, com seus professores. Então, essa é uma ação também bastante eficiente. E uma coisa que a gente gosta de dizer sempre é que a gente tem o maior respeito por todas as escolas que se tornam parceiras, e que a gente sempre até diz, né, você precisa preservar sua identidade. Sua escola não é Ciranda, a sua escola tem o Ciranda no seu currículo. Então, todos os projetos que a escola já desenvolve, né, a gente valida, cuida, né, e respeita muito toda a história que cada escola construiu nesse percurso. Então, nesse sentido, resumidamente, a gente diz que o Ciranda é muito mais que um material didático. Tudo bem? Bom, algumas coisas importantes. Acho que a primeira é que o Ciranda nasce
da demanda de clientes que nós já tínhamos, e escolas nas quais a gente já fazia formação, né, na educação infantil, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, reforçando que o Ciranda é uma proposta pedagógica para a rede pública e para a rede privada, essas escolas diziam para nós, puxa vida, vocês seria super interessante se vocês produzissem um material que tivesse alinhado com essa fala que vocês trazem nas formações, né, esse olhar, essa escuta, esse respeito à educação infantil, esse currículo, enfim. Então, o Ciranda já nasce da experiência, né, da experiência que nós tínhamos já em sala de aula, nessas formações, e aí nós realmente debruçamos em produzir o Ciranda. É importante dizer que todos os autores, nós somos em 10 autores, foram professores, né, trabalharam na educação infantil, e isso faz muita diferença, porque a gente sabe o que é real e o que é possível mesmo, né? Isso é uma equipe de mestres, doutores, educadores, então é uma equipe de ponta que tem aí, imprime, né, a sua escrita no Ciranda, a sua produção. A gente iniciou o Ciranda, essa escrita, não do ponto de vista de levantar uma lista de objetivos e dizer, a gente vai fazer propostas para atender esses objetivos. Na época, né, o documento que vigorava era o referencial, hoje é a base, mas na época o referencial, há 14 anos atrás, e a proposta não foi olhar o referencial e dizer, bom, vamos levantar aqui uma lista de objetivos, de conteúdo e desenvolver propostas. Não. Nós partimos do quê? De estudar pesquisas atuais de neurociências, né? Trazendo dados importantes de como a criança aprende. Então, há 14 anos atrás, a gente já tinha a criança no foco, no centro do processo. Então, o ponto de partida foi entender como as crianças de cada faixa etária aprendem, quais são as propostas mais intensas, qual é o tempo dessa aprendizagem, quais são os recursos, ou seja, então, a partir daí, de entender as crianças, é que a gente foi, então, desenvolvendo essa proposta, sem dúvida nenhuma, alinhada na época ao referencial e agora à base. Temos inspirações em Reggio, sem dúvida nenhuma, temos inspirações em Gardner, quando a gente olha para as questões das inteligências múltiplas, a gente entende, assume que há diferentes inteligências e a gente precisa olhar para todas elas, porque desta forma eu dou oportunidade para todas as crianças se desenvolverem aí, né, nas suas forças. M. Pickler foi uma grande inspiração, principalmente para o material de 2 e 3 anos. Aqui, M. Pickler tem contribuições incríveis falando dos bebês. Então, a gente tem aí um material de 2 anos muito inspirado nela, e outras, sem dúvida nenhuma, outras fontes. E, como eu já disse, né, Ciranda totalmente alinhado à base. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, a gente começou a produzir o Ciranda a partir da nossa experiência, e não foi por uma lista de conteúdo. Depois de olhar, né, para essa nossa prática, essa nossa experiência, o segundo ponto foi escrever quase um tratado dizendo o que é que a gente não abre mão, independente do formato que essa proposta vai ter, né, de como ela vai ser organizada, o que é que a gente não abre mão, né? O que é pano de fundo do Ciranda? E eu acho importante contar isso para vocês antes de apresentar o material, né? Porque o material, ele está aí, eu vou apresentar. É só vocês esperarem um pouquinho. Mas eu preciso entender quais são as concepções, o que é que está lá por trás. Porque isso conecta com o meu jeito de entender a infância, né? Então, a escola vai dizer, eu me identifico com isso, eu também penso dessa forma. Então, as premissas, essas crenças e premissas, elas são tão importantes quanto o material. Bom, uma primeira grande crença, né, que a gente, quando começou a produzir o Ciranda, e olhando para essa questão de como as crianças aprendem, a gente buscou um equilíbrio entre o cuidar e a escolarização precoce. Então, o Ciranda, ele está na medida, né? Então, na medida para os 2, na medida para os 3, na medida para os 4, na medida para os 5 anos. A gente nunca, em nenhum momento, está preparando as crianças para. Isso é um grande desperdício, né? É muito comum a gente escutar, puxa, as crianças de 4, a gente está preparando para 5. 5 a gente está preparando para o primeiro ano. Primeiro ano, a gente está sempre preparando, né? Então, preparando para o Fundamental 2, para as séries finais, depois eu preparo para a universidade, depois eu preparo para o vestibular. Quer dizer, e o hoje? E o agora? Então, o Ciranda diz, não, é aqui e agora. Então, a gente tem esse equilíbrio de ir além dos objetivos da base, porque vocês sabem que eles são os mínimos, né? Então, a gente vai além dos objetivos da base, mas com esse cuidado de não ter uma escolarização precoce.
Eu quero alertar que todas essas fotos que vão aparecer aqui são de escolas do Ciranda, tá bom? Então, aqui são os bebês trabalhando com elementos não estruturados. Então, todas essas imagens já vão trazendo um pouquinho do que é esse Ciranda. Uma outra crença que já vinha antes da BNCC é a presença, a permanência e a força do brincar e as interações. Então, hoje, a gente tem o brincar e as interações como os dois eixos estruturantes da base. Mas lá atrás, quando nós pensamos há 14 anos no Ciranda, nós já sabíamos da força do brincar para as crianças. Então, o brincar, ele entra como estratégia de aprendizagem, né? Brincar é coisa séria. Brincar no Ciranda não é se der tempo. Brincar no Ciranda é para aprender. As crianças aprendem brincando. E as interações, quando a gente fala no sentido mais amplo delas, não das interações das crianças com as crianças, não só isso, nas interações das crianças com os adultos, nas interações das crianças com o espaço, com o ambiente, com os materiais. Então, essa interação também num sentido mais amplo. Isso é uma outra crença do Ciranda. Nós acreditamos que o espaço é, sim, educador, né? Isso é estudo, isso é régio, né? O espaço educa, sim, por isso que ele precisa ser planejado com intencionalidade, de forma cuidadosa, amorosa, né? Então, o tempo todo, no livro do professor, a gente vai dando sugestões de como organizar esse espaço para que ele realmente seja afetivo, para que ele seja cuidado, para que ele seja desafiador para as crianças. Então, isso o tempo todo a gente vai trazendo no livro do professor essa conversa. E a gente tem também, né, esse olhar para a questão do ateliê, e não o ateliê como um espaço físico, mas o ateliê como uma proposta de aprendizagem, né? O ateliê não é uma sala de arte, não precisa se limitar a uma sala de arte. O ateliê é qualquer espaço que eu possa ter uma intenção pedagógica. Então, se eu olho para essas fotos, eu olho para espaços de ateliê e eu olho para espaços que educam. Isso é muito presente no Ciranda. Bom, estudando, né, neurociências, nós vimos que as crianças, na verdade, não só as crianças, os adultos também, nós aprendemos muito mais, a aprendizagem é muito mais potente quando ela acontece por meio das vivências e as experiências. Então, é o famoso colocar a mão na massa, sabe? É pôr a mão mesmo, é sentir essa espuma, é pôr esse pé na natureza, é pintar com os pés, sentir o que acontece com o giz quando eu coloco ele na vela, ou seja, colocar essa criança o tempo todo nesse movimento de descoberta e de aprendizagem pelo seu próprio corpo. A criança aprende com o seu próprio corpo. A criança não aprende quando ela vai completar uma folhinha. Ela pode até completar a folhinha, mas a aprendizagem significativa, que é um termo que a gente usa muito, ela acontece quando esse corpo é um intermediário dessa aprendizagem. Então, no Ciranda, o tempo todo, as crianças estão expostas, são colocadas aí em situações onde elas terão esse movimento de viver e experimentar o conhecimento. E aí a gente fala da aprendizagem, né? É dessa forma que a aprendizagem ela é garantida na educação infantil. O Ciranda traz com muita força mesmo, o uso dos materiais não estruturados, porque eles são muito potentes. Então, todo material não estruturado dá possibilidade de uma criação infinita, né? Diferente de um carrinho, por exemplo, que é um material estruturado que tem as suas limitações. Não que ele não seja importante, o carrinho também é muito importante, mas um carrinho junto com materiais não estruturados se torna um grande mundo para as crianças, né? Eles são muito criativos. Então, a gente tem com muita força o uso dos materiais não estruturados e também dos elementos da natureza. Então, o Ciranda traz um olhar muito respeitoso para a natureza, para a questão do não desperdício, esse olhar de sustentabilidade, né? E de usar esses elementos da natureza também como materiais para descobertas e explorações das crianças. Bom, a gente sabe também, né, por muitos estudos aqui no Matema, a gente tem o que a gente chama de perspectiva metodológica da resolução de problema, que é uma perspectiva de aprendizagem aqui no Matema, principalmente para aprender matemática, mas a gente sabe que a gente aprende, e a criança também, quando ela está num movimento de investigação. Então, se a criança faz uma pergunta e eu dou a resposta, né, imediatamente, às vezes eu perco a oportunidade de fazer com que ela investigue e de que ela levante hipóteses e que ela aprenda aí com
as suas investigações. Então, o Ciranda, o tempo todo, está colocando essas crianças nesse movimento de instigar a curiosidade e de investigar as proposições que a gente faz. Então, a gente faz perguntas e não dá respostas. A gente faz perguntas e dá recursos para que as crianças busquem as respostas. Então, dessa forma também, né, por meio de estudos, a gente garante que a aprendizagem ela é muito mais prazerosa e muito mais significativa. Acreditamos, sim, nas múltiplas linguagens. Então, as pessoas se comunicam, né, por meio de múltiplas linguagens, isso é muito forte, e no Ciranda isso está muito presente. Então, ora, a criança vai se comunicar por meio da escrita, ora por meio do desenho, ora por meio da pintura, ora por meio desse corpo, ora por meio do teatro, ora por meio da manipulação de materiais, ou seja, se eu acredito que existem diferentes formas da criança se comunicar, eu preciso dar oportunidade para que as crianças manifestem aí a sua fala, né, de diferentes maneiras. Então, tem aquela criança que vai escrever muito bem, mas tem aquela criança que vai se comunicar de forma oral, e está tudo certo, porque o Ciranda vai garantindo espaço para que as crianças se comuniquem de diferentes maneiras. Então, quem tem mais força numa linguagem, tem ali a oportunidade de se manifestar, mas também tem a oportunidade de desenvolver outras linguagens, porque o Ciranda vai o tempo todo, né, favorecendo essas situações para as crianças. Para nós, o professor é de extrema importância. Nós realmente reverenciamos o professor. Ele é que faz toda a diferença no Ciranda. Ele é, de fato, o que faz é o grande potencial, né? Então, o Ciranda, ele tem a força que ele tem, porque ele tem professores potentes que vão levar essa proposta para as crianças, que é o nosso olhar, né? O nosso grande desejo. Então, por conta disso, que a formação de professor é tão cuidadosa, né? A gente realmente traz temas e da forma que a gente faz é para que esses professores tenham o máximo de informações e para que eles se tornem educadores da infância. Então, o Ciranda não forma professor para trabalhar o material. O Ciranda forma educadores da infância. Então, esse professor com esse olhar, né, diferenciado, mais amplo, e que realmente pode enriquecer aí as propostas a partir do estudo, né? A gente fala, quanto mais consciência eu tenho, quanto mais intencionalidade eu tenho, mais potente é o meu trabalho. E, sem dúvida nenhuma, para nós, a criança no centro do processo. Então, se eu falei lá atrás que o ponto de partida da escrita do Ciranda foi saber como as crianças aprendem, né? Ali a gente já dizia no nosso trato, nas nossas premissas, de que a criança estaria no centro do processo. E sendo assim, então o foco está na aprendizagem e não no ensino. A gente troca, muda os papéis, né? Trazendo aí, então, essa criança como, sim, protagonista, para além desse discurso de senso comum que às vezes existe, né? Ah, a criança é no centro do processo. Mas e na prática mesmo? Como que isso acontece? Então, essas são algumas premissas do Ciranda, né? Que a gente traz, que a gente tem, que a gente defende. A gente defende isso na escrita, a gente defende isso no material, a gente defende isso nas nossas formações. Tem outras, eu trouxe algumas aqui, né? Que são bem importantes para que vocês entendam um pouquinho a questão do Ciranda. Tudo bem? Bom, agora, a nossa ideia. A Gisela chegou, eu não vi aqui que eu estou sem ver vocês. Então, tá bom. Peraí, vou até dar já vou dar um S. Bom, eu cheguei sim, estou aqui. Ah, querida, seja bem-vinda. A gente gosta muito de conversar aqui no Ciranda, a gente gosta muito de falar com vocês, e eu estou aqui apresentando o Ciranda para vocês com a força e o amor que eu tenho por ele, mas é bom ouvir de quem usa o Ciranda, né? Então, hoje a gente convidou aqui para um bate-papo, para, na verdade, ilustrar um pouco disso de que eu trouxe, duas escolas muito queridas, muito parceiras nossa. Então, Kátia Ribas é coordenadora do Colégio Jardim São Paulo, nós temos aqui 2 unidades em São Paulo, a unidade Cataguases, e o Colégio Jardim São Paulo está com o Ciranda desde o ano de 2016, então, logo aí completando 10 anos, 8 anos de Ciranda. Então, já num percurso importante, né, de formação, de implantação, de reflexão, enfim, com o Ciranda. E trouxemos também, né, convidamos aqui a Gisela, uma querida coordenadora pedagógica da Escola Koala, aqui do Jardim Paulista, aqui em São Paulo, que chegou esse ano no Ciranda, né? Então, uma escola nova, que aí está quase finalizando o seu processo
de implantação, pensando que a gente está aqui na metade de outubro já, e a ideia é que elas contem um pouquinho, vou sair um pouquinho da apresentação aqui para ver vocês, espera aí, só um minutinho, senão eu deixo de ver vocês. Então, a ideia aqui de chamá-las foi para um bate-papo mesmo, né? Nada formal, porque o Ciranda não tem essa coisa dessa formalidade enrijecida, muito pelo contrário. E sempre que a gente convida, a gente diz, vem me conta. Não tem roteiro, não tem nada, né? Vem e conta. A ideia é compartilhar a experiência. E Gisélia e Kátia, a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando do Ciranda, mas nós conversamos aqui e falamos, bom, para quem está conhecendo, né? O que será que é importante a gente falar? A gente escolheu aqui, pensou que tem alguns pontos importantes. Um é falar da implantação, porque essa muitas vezes é a dúvida de algumas escolas. Como será que é a implantação? Como será que isso acontece? Será que realmente uma tema dá apoio, acompanha, enfim, né? Então, implantação é uma coisa importante. E mais do que implantação é a permanência, que eu acho que aí vem muito da fala da Kátia, né? De como é, depois de 8 anos, estar no Ciranda, né? Como que é o processo de formação, né? Como que é esse acompanhamento, como que é a aprendizagem das crianças, enfim, acho que esses são tópicos importantes. Então, Kátia e Gisele, eu vou deixar vocês à vontade para vocês falarem sobre isso, né? A gente vai complementando uma a outra e a gente vai aqui acolhendo, tentando acolher esses pontos aí que eu falei. Tudo bem? Sim. Pode ser? Quem começa? Vocês escolhem. Eu falo demais, se a Gisele quiser começar. Depois que deu a fala, né, Kátia, não tira mais, né? Mas arrepende de ter mandado abrir o microfone. Boa tarde a todos, eu sou a Gisele. Eu trabalho na Escola Koala há 12 anos. Eu era professora e faz 2 anos que eu estou na coordenação. E por muito tempo, mesmo eu estando em sala de aula, a gente pontuava muito a direção e a coordenação para colocar um material didático, um material de apoio, né? Porque a escola sempre confeccionou o próprio material. Então, vocês pensem que a escola tem 40 anos, né? Então, nós estamos com uma tema, vai completar 1 ano. Então, há 39 anos, nós éramos engessados. As professoras que trabalham aqui, elas também têm muitos anos, temos professoras de 25 anos. Então, há 25 anos, essa professora aplica o mesmo material da escola, da mesma forma. Então, quando nós começamos a busca de um material, nós não queríamos qualquer material somente para dizer para os pais, nossa, olha que bacana, essa escola tem um material didático, um material de apoio. Não, nós queríamos alguma coisa que casasse, né? Que encaixasse conosco, com a nossa vivência. Então, o Koala é muito Matema, mesmo antes de ser Matema, né? Já era. Então, nós trabalhamos muito a vivência. Então, a gente sempre prezou muito a brincadeira, as crianças brincarem primeiro, elas explorarem, para depois ir para o papel, para depois ir para esse registro. Então, começamos essa busca. Não foi fácil, até que nós estávamos na feira, e a minha chefe foi e ficou apaixonada, e aí nós fomos conhecer, fizemos a reunião, e nós falamos, é isso. É a nossa cara, é o que vai dar certo, é o que a gente está procurando, é muito o Koala. E a implantação, o desespero, né? Meu Deus, e agora? Há 25 anos eu trabalho de uma forma e agora vamos ter que mexer na estrutura, no comodismo, né? Que acaba tendo um comodismo, porque você já sabe o que vai fazer, né? Então já está tudo pronto. Então, não foi fácil, tá, meninas? Foi bem difícil. Então, pensa uma avalanche de mulheres falando, não, mas não vai dar certo. E quando elas pegaram o material no começo do ano, olha o tanto de páginas que tem, não vai dar tempo de acabar, porque aqui na escola nós temos muitas outras coisas. Até conversei com a Kátia, conversei com a Dani, agora que nós estamos mudando, então nós estamos tirando algumas coisas, estamos adaptando com o Matema, então nossa mostra cultural era Mega Blaster, né? Então, pense numa mostra cultural muito bem elaborada
E aí, esse ano, nós já fizemos de uma forma diferente. Eu pedi para que as meninas montassem uma parede do ciranda, com alguma. Elas escolhessem algum tema importante que elas tivessem trabalhado. Então, teve professora que trabalhou o gigante, teve professora que trabalhou a lagarta, teve professora que trabalhou a chuva. Então, elas. História. Então, uma parede foi só uma tema. Então, eu falei para minha chefe. Preste bem atenção nesta amostra, que as próximas serão nesse formato, não vai ser mais como antes, né? Nós estamos readaptando. Então, no começo foi bem difícil, mas hoje estamos finalizando. E no primeiro semestre, antes de acabar o semestre, as folhas já estavam terminando antes mesmo do semestre, porque foi muito gostoso. Foi muito natural. Então, as vivências é muito gostosa. As crianças põem a mão na massa mesmo, tem receitas maravilhosas. As crianças aprendem com elementos da natureza. Então, isso envolve criança, escola e família. Muito mais do que antes, porque eles estão numa pracinha, eles falam: olha, vamos pegar gravetos. Então, as professoras também ensinam o quê? Não pode pegar o que não está no chão. Não pode tirar a plantinha, a folha, a flor. Eles só podem trazer para a escola se estiverem no chão. Então, tem essa participação. Então, os pais que vão para uma fazenda, para um sítio, teve pais que trouxeram sementes de. Ai, meu Deus, esqueci agora, mas uma semente importantíssima. Pau-Brasil. Trouxe, vermelhinha, não é isso? Trouxe. Então, eles estão muito participativos e isso agregou conosco. Então, as professoras hoje, elas estão, assim, maravilhadas. Todo o apoio nós temos, tá? Vou falar para vocês que o Ciranda dá todo o apoio que a gente precisa. Nós tivemos um problema com uma história, porque hoje em dia os pais querem mudar tudo, né? Então eu vou falar sobre isso, porque foi uma coisa que marcou, que foi num desespero, num sábado. As meninas me salvaram no grupo, que uma mãe reclamou de uma história, porque nós conhecemos as histórias reais, os contos dos Greens, né? E é a história real e elas querem adaptar, e na verdade nós não podemos fazer isso. Então, teve a mãe mandou um texto gigantesco, estava no sábado, eu mandei para as meninas do grupo, pelo amor de Deus, me socorre, o que eu respondo para essa mãe? Então, na mesma hora, as meninas foram fofas, maravilhosas, me atendeu, me deu a devolutiva, eu enviei para essa mãe, e nós resolvemos o problema. Os cursos, os encontros são maravilhosos. As minhas meninas, elas adoram. Todo encontro que tem do Matema, toda a formação é muito valiosa. Então, nós aprendemos muito. Só agrega. E fora o contato que nós temos, acabamos conhecendo outras professoras, outras pessoas, novas experiências. Então, assim, eu só tenho a dizer que, se vocês estão com alguma dúvida, que elas sejam sanadas agora, porque assim, foi a melhor de coração, tá? De verdade. Foi a melhor coisa que nós fizemos, a melhor parceria, porque as crianças levam e trazem pra gente. Então, nós temos essa devolutiva tanto das crianças quanto das famílias. Que Acho que é isso. bacana! Muito obrigada, gente. E é muito importante essa fala da Gisele, porque assim, é fácil, é o que ela falou, mudar no que já está ali, né? Não é fácil. Mas quando a gente debruça mesmo, fala, não, vamos, eu brinco, falo, vai que vai dar certo, confia. Sim. E vai se apropriando, e até né? mesmo para a nossa diretora, né? Há 40 anos, de uma forma. Ela apostou, ela foi atrás do Ciranda, mas para ela também é difícil a mudança, né? Sim. Então, a gente tem que confiar. Não, nós confiamos, nós somos atrás, nós fechamos. Então, nós vamos dar o nosso melhor nisso aqui, que vai ficar tão bom quanto, né? Porque as mudanças são necessárias, então ela tem que ficar em cima. Não, a gente tira isso, põe isso, vai ficar ótimo. E é assim. Perfeito, Gi. E quando você fala dessa mudança da mostra cultural, na verdade, é porque se vê muito mais a mão das crianças. Exatamente, né? É isso. E é muito comum a gente ver algumas amostras culturais que são feitas pelos adultos. E a gente não faz sentido. E é real, né? Tem que ser real. É muito isso. Encapar as caixas, aqui é muito isso. Encapar as caixas, aí a orelhinha de EVA. E aí só tem uns detalhes das crianças na pintura ou nos olhinhos. Então, aqui era muito isso. A gente até brincava, falava assim, que a gente poderia ser contratadas para fazer o carnaval, porque era muito elaborada nossas amostras. Então, esse ano já deu uma mudada assim
de 100%, 70% já foi muito matema. Que bom. E todas as construções deu uma reduzida. E só de ter a parede matema, os pais já sentiram como será as próximas. E a escola fica diferente. Eu até falei para... Estava conversando aqui no Dia dos Pais, nós enfeitamos uma sala para tirar foto. E uma professora fez um mobile com elementos naturais. As crianças colaram na fita adesiva os que eles trouxeram. E quando nós fomos montar, ela falou assim: eu não quero que mexa nos meus móveis. Eu falei, mas precisa tirar, porque como que vai tirar foto? Ela, não, pode deixar aí. E foi a melhor coisa que nós fizemos, porque os pais entravam e eles ficavam encantadíssimos. E nós vamos ter festa da família agora, então eu já pedi para as meninas dar desenhos para as crianças fazerem dos momentos que eles têm prazerosos com a família, para nós espalharmos os móveis pela escola. Então, eles mexem muito com elementos naturais. A gente não proporcionava tanto, nós achávamos que sim, né? A gente sempre acha que sim, que a gente proporciona. Mas não, agora eles mexem muito mais. É muito mais na terra, muito mais na argila, com tintas naturais. Que bacana. Com temperos que eles transformam em tintas, né? Com sementes, eles falam de coisas assim que a gente fica, meu Deus, com quem que ele aprendeu isso? Porque eles vão pesquisando e perguntando e vão trazendo para nós também. A gente acaba aprendendo muito com eles, com as coisas que eles veem lá fora. E é o que eu falo, é só dar oportunidade, né? Isso. Muito obrigada pela sua fala. Kátia, você viu que não sou só eu e você que gosta de falar. Já percebi. Isso porque eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Vou ficar nervosa, olha só. Vai nada, porque a gente conta, é natural, né? E é o que eu falo, não tem nada de script, vamos contar que tá tudo certo. Quando o coração tá feliz e quando você sabe exatamente o que você tá fazendo, é muito natural, né? Você fala exatamente o que você trabalha, não tem o que não falar, né? É isso. Exatamente. Eu fico muito feliz com a sua fala, de verdade, com a sua validação de Ciranda e com essa troca de experiência, de dizer, olha, não é tão fácil, mas vale a pena, vamos lá. E não é tão fácil no sentido de romper paradigmas, crenças, né? Já alguns costumes, e essa mexida faz muito bem para todo mundo, essa é a verdade, né? E nós também estamos já nas trocas de brinquedos, né? Que eles têm. Porque precisa fazer essas trocas, então aos pouquinhos nós estamos trocando, então aos pouquinhos as peneiras já entraram na escola. Que bacana! Aos pouquinhos tudo mais de alumínio, mais de madeira, então essas trocas nós estamos fazendo aos poucos, e os plásticos estão indo embora. Perfeito! Ai, coisa linda, gratidão mesmo, viu, pela sua fala. Kátia, vamos lá, como é estar com Ciranda já há 8 anos aí, né, nessa escola? Conta um pouquinho para a gente. Carla, você sabe quando vocês me convidaram, eu tive que voltar lá e eu fiquei pensando, nossa escola era assim, sabe? Então, é gostoso voltar um pouco. O Jardim de São Paulo também, como a Gi falou, o Jardim de São Paulo tem 76 anos, né, de história. E é uma escola, na região que nós moramos aqui, trabalhamos, é uma escola muito tradicional em tudo, e inclusive no ensino. Quando sugerimos, né, o Ciranda, foi difícil a direção aceitar, mas assim, foi aceitar, é só educação infantil, então deixa, não vai mexer com o resto da escola. Só que, assim, nós sabíamos que isso seria um trabalho que teria uma continuidade. Então, nós aceitamos, fingindo que a gente não sabia do que ia acontecer. E hoje, a nossa escola, como a Carla falou, 8 anos usando material, muita coisa mudou. Eu lembro que quando nós adotamos, as professoras estavam muito resistentes, além da direção. E a coordenação, vamos mudar, e ninguém ia junto. E a gente queria muito essa mudança, só que ao mesmo tempo nós tínhamos bolos de xerox, Carla, não sei se você lembra, bolos de xerox, de atividade em folhinha, em caderno amarelo, algo assim surreal, era algo, o caderno tinha uma sequência, tinha que ser de todo mundo igual. E aos poucos a gente falava, não, tem que tirar essas folhas. Eu lembro que tanto a Chica como a Carla falavam, não precisa tirar agora, com a calma que elas têm, né? Não é hora de tirar, a equipe de vocês não está pronta para isso. Eu falo, gente, mas tem que mudar logo de uma vez.
né? Tanto eu como a Dani, a gente era meio radical, assim, vamos mudar, vamos mudar. E com o tempo, a gente viu que as professoras também foram mordidas pelo bichinho da mudança. E uma foi contaminando a outra, a gente não precisou impor nada. Elas começaram a participar de formações, começaram a conhecer a história do Ciranda em outras escolas, começaram a ver o pós-Ciranda, que nós não tínhamos ainda. Então, assim, foi mudando todo o olhar da nossa escola, da nossa educação infantil. E, lógico, tudo isso eu falo que vem através do apoio que nós tivemos, de todas essas formações. Elas sabem, eu mesmo quando é formação que não é convite para mim, se eu tenho um tempinho, eu entro, escuto um pouquinho, eu saio, porque é separado, dependendo do tempo que nós usamos o Ciranda. Então, a Carla sabe, às vezes eu estou lá de intrusa para escutar um pouquinho, para relembrar um pouco, porque a gente esquece também. Então, assim, a formação que nós temos até hoje é um diferencial, é o que enriquece o nosso trabalho. Eu vi a Gi falando de uma parede com Ciranda, eu tive uma reunião com as minhas professoras faz uns 20 dias, e eu parabenizei a equipe. Eu falei, o que a gente batalha há tantos anos, eu não preciso mais falar. A escola está toda enfeitada com coisas das crianças, nada feito por nós. E assim, eu não preciso preparar a escola para receber os pais novos que estão visitando agora. A escola está pronta. Né? Foram anos suando para isso acontecer. E outro dia eu estava andando pela escola e falei, gente, todo mundo entendeu. Né? Inclusive eu, porque também não foi fácil mudar. Né? Porque eu tenho hoje 26 anos de educação infantil. Eu passei por várias etapas. Então, algumas coisas eu ainda falava, não, isso não vai dar certo. Não vai ler e escrever no primeiro ano. Imagina, não vai fazer os números com traçado correto ainda, né? Tinha esse pensamento. E o que aconteceu com o passar do tempo, a escola precisou mudar. Porque os nossos alunos Ciranda chegaram no ensino fundamental. A nossa primeira turma do Ciranda está no 6º ano. E o que acontece com os nossos alunos? Eles são críticos, eles são questionadores, eles querem pesquisar, eles querem ter certeza da resposta. Então, os professores da escola tiveram que correr atrás. Então, a mudança que acharam que era só na educação infantil está subindo. Então, maravilhoso, maravilhoso. É muito gostoso de ver isso, porque, assim, você vê que os professores estão cada vez mais curiosos para saber o que a gente faz aqui. Né? Como vocês fazem? Nossa, mas para que é aquele trabalho? Né? Coisa que no início, estava brincando com o graveto, passava a diretora da escola, que já faleceu, infelizmente, pelo amor de Deus, vai machucar o olho dessa criança. Eu tirava um pouquinho quando ela passava, quando ela saía, eu devolvia o graveto. Então, aos pouquinhos, a gente foi conquistando o nosso espaço, sem perder a identidade do colégio. É um colégio que tem um foco lá na frente para o vestibular, é um colégio que tem um foco para o Enem, só que a gente consegue fazer um caminho mais gostoso, né? Um caminho mais leve, mais significativo. E eu falo que isso veio de acordo com a adoção desse momento do Ciranda. Como a Carla falou, não é só um livro, não é só um material, não é só isso. A gente falando é estranho, porque a gente não consegue passar tudo que a gente quer passar, né? Mas a gente não perde a identidade da nossa escola, nós não perdemos o caderno, só que a gente mudou o caderno por dentro. O caderno agora é de acordo com a necessidade de cada turma. Nós conseguimos fazer isso. O caderno... Essa fala dela é muito legal, porque esse caderno é muito importante para a escola, é o caderno da capa amarela. Isso. Então, ele precisa existir, só que não é mais um caderno de cópia, é um Sim. caderno que tem contexto, né? Um caderno que tem significado. Então, é isso, né? Quando a gente fala que não perde a identidade, é ressignificar algumas coisas, é dar sentido, né, Kátia? É isso mesmo, cara, porque o nosso caderno era copiar os números, copiar as letras, copiar palavras, e isso a gente não estava garantindo a aprendizagem. Só que era o que a gente tinha para dar naquele momento também.
né? Eu falo que não era errado, era o que nós tínhamos. E depois, com tantas formações, nós percebemos quanta coisa pode ser feita diferente. Eu quero dar um exemplo hoje de uma aluna, você falou do material não estruturado, Carla, até anotei aqui para não esquecer de falar. O mini maternal, eles estavam brincando com tinta e material não estruturado, de carimbar. E uma aluna virou para a Pro e fez assim, Pro, o meu pé é um material não estruturado? A hora que a Pro viu, o pé já estava cheio de tinta e ela já estava carimbando na parede. Então, ai, assim, que coisa mais linda! É maravilhoso, porque se fosse antes, meu Deus, vai sujar o uniforme, né? Que era uma preocupação do colégio. Vai sujar o uniforme, vai sujar o piso, vai sujar isso. E hoje já não, a gente consegue fazer um trabalho e a gente manda uma foto, que foi uma dica de formação, manda uma foto, hoje tivemos momentos de vivência. Então, o pai não consegue nem reclamar do nosso uniforme sujo, que não é sujo. Eu falo que nem é um uniforme sujo, é um universo com marcas de infância. Isso, exatamente. A gente defende no Ciranda um universo com marcas de infância. É isso, né, Kátia? E hoje, assim, não vou dizer que foi fácil. Os primeiros anos, eu tinha a mãe mandando bilhete se eu ia comprar uma camiseta nova, né? Se eu não usei a camiseta de pintura, que absurdo, por que estava daquela forma? Porque caiu e ralou o joelho. Só que aos poucos, quando a gente vai fazendo a propaganda do trabalho inversa, porque a criança leva a propaganda do nosso trabalho, os pais param de questionar, porque eles começam a entender o que está sendo feito aqui. Né? Então, a gente trabalha com muitas fotos, muitos vídeos, para que os pais participem desses momentos. Até um desafio para nós, acho que nos dois, 3 primeiros anos, foi a questão do valor, né, Carla? Alguns pais questionavam, como um material nesse valor? Meu filho não vai fazer medicina na educação infantil, eu escutei muito isso. E hoje eu já não tenho ninguém questionando, porque eles conseguem ver o resultado do nosso trabalho. Então, foi um questionamento que balançou bastante a escola, porque a gente não quer que os pais pensem que a gente está se aproveitando de algo, só que a gente conseguiu justificar esse valor através das formações, através do que é oferecido. Então, hoje, eu não tenho pai questionando o valor do material. Pelo contrário, tudo que a gente pede, eles mandam panela para nós, eles mandam peneira, tem coisas que a gente pede, tem coisas que a gente compra. E, assim, até para encerrar, para não me alongar mais, o colégio fez uma obra que inaugurou esse ano, aqui na unidade que eu estou. E era um espaço bem grande, eram 2 casas que eles compraram e eles derrubaram a casa, e eu falei, lá vem um prédio, né? Eu já pensei isso. E daí eles vieram me falar, vem ver a planta do espaço. Daí eles falaram, a gente vai fazer um espaço aberto. Eu falei, não, o espaço aberto. Que legal! Eles falaram, o espaço aberto. Daí eu falei assim, eu lembro que naquela casa, que era uma senhora, tinham algumas árvores, e eles, a gente vai manter. Nossa, eu falei, gente, ganhei a minha carreira, né? Para mim, ali foi maravilhoso. Então, nós estamos com árvore, com pé de amora, pé de figo, pé de caqui. Então, eles conseguiram manter a árvore das senhoras, né, que moravam, e fizeram espaço aberto. Então, a gente tem o tanque de areia, nós temos o parque de madeira, um ateliê de arte, um campinho de futebol. Então, eles deixaram ali, e o melhor, até o 5º ano eles utilizam. Então, perfeito! Não foi só para a educação infantil. Nós conseguimos ampliar esse brincar, que a gente sabe que é importante, independente, né? 5º ano, eu falo, só tem tamanho, né? Se deixar o tanque de areia aberto, eles vão entrar. Vai brincar. Então, eles querem brincar. Então, isso foi um ganho para nós, e escutar do dono, que muitos arquitetos e engenheiros falavam, aqui daria um prédio maravilhoso, só que agora meus alunos precisam de área aberta. Ai, que lindo! Olha o que o infantil trouxe para a escola. Exatamente, Carla. Então, assim, eu falo com muito orgulho mesmo, até quando a Tainá me falou, não, eu não vou te falar sobre o que você tem que falar, né? Você vai ficar à vontade. Eu falei, eu prefiro. Que eu quero contar mesmo como foi, não foi fácil, não pensei que o 1º e 2º ano
terceiro é fácil, porque não é, são muitas mudanças, mas uma fala da Carla, a gente está segurando a mão de vocês, vamos lá que vai dar certo. Ninguém então, larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Então, assim, perguntas bobas nós fazíamos para a Carla, né, e para toda a equipe, perguntas bobas que, assim, nunca foram vistas como bobas. Pelo contrário, peraí, eu vou mandar alguém na sua escola para capacitar vocês da coordenação na parte de avaliação, que foi a nossa pedrinha no sapato. Então, isso fez a diferença, porque nós aprendemos juntos, né? E a gente via que não tinha assim, a gente faz e vocês só vão seguir o nosso material. Não. O tempo todo, não, vamos pensar junto. O que vocês acham que dá para fazer? E é isso que a gente tem que fazer com a criança, né? E exatamente. Nós aprendemos, a gente tem que jogar a pergunta da criança, né? Não dá para ter um discurso se a gente não tem isso na prática com vocês. Meninas, queridas, minhas amadas aqui, Kátia e Gisele, muito obrigada mesmo pela fala de vocês. É muito enriquecedor, assim, uma coisa é o que eu falar, né? A gente falar aqui como uma tema, mas vocês falarem quem está aí no dia a dia, à frente do material, faz toda a diferença. Então, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta para elas duas? A Vanessa tinha levantado a mão. Está com a mão levantada. A Vanessa quer fazer alguma pergunta? Às vezes levanta sem querer, né? Estamos aqui à disposição. Meninas, minha gratidão imensa. Fico feliz com o seu parque demais. Tirar foto, vou mandar para você. Ai, que a escola ganhou, né? Gi também, quanta coisa boa. Então, muito obrigada, a gente continua aqui. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vão mandando aqui no chat, tá bom? Que a gente vai respondendo para vocês. Então, bora lá. Vou continuar mais um pouquinho aqui com a apresentação. E, como sempre eu falo, se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Então, passamos aqui pela nossa roda de conversa, linda, real, né? Sem script, contando o que é, na verdade, né? Inclusive, dizendo, olha, não é tão fácil no começo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que fazer isso, enfim, mas dá certo. Isso é muito bacana. Bom, então já falamos aí, né? O que está por trás do Ciranda. Ouvimos quem usa o Ciranda, de quem está muito no início do Ciranda, quem já está há 8 anos com o Ciranda, são experiências diferentes. A fala da Kátia é muito linda, né? De que a gente entra na educação infantil achando que não, tudo bem, é só na educação infantil, só que as crianças nessa faixa etária, a gente sabe por estudos de neurociência também, é a fase onde há a maior aprendizagem da vida, de 0 a 6, isso é comprovado por estudos. O que a criança aprende de 0 a 6 é superior ao que a gente vai aprender até o resto da nossa vida. Então, é muito importante, porque as marcas ficarão aí. E aí, achar que vai chegar no 5º, 6º ano e que isso não vai trazer ali, imagina, né? As marcas é um grande engano. Então, por isso que a gente trabalha muito essa criança autônoma, questionadora, resolvedora de problemas, enfim, porque a gente sabe que é uma geração que precisa disso lá na frente. Bom, falando de material agora, né? Eu vou falar até um pouco rápido, porque se vocês quiserem uma apresentação profunda, entrem em contato aqui, as meninas estão pedindo o contato de vocês, a gente vai ter o maior prazer de apresentar o Ciranda para vocês com profundidade, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco, né? Vou falar um pouco mais rápido sobre o material do professor e da criança, e estamos à disposição. Só que antes de eu entrar aqui no material, Tainá, você tem um recado, né? Para reforçar aqui um convite, um presente. Perfeito. Caso você não tenha ainda colocado seu e-mail aqui no chat, somente para reforçar, coloque seu e-mail. Teve muita gente que entrou depois que eu falei no início da live, né? Então, coloque seu e-mail, que amanhã nós entraremos em contato para presenteá-los com 5 acessos gratuitos a um curso do Ciranda com certificação, tá bom? Então, se você entrou depois da minha fala no início, então, somente deixar seu e-mail aqui no chat e amanhã nós entraremos em contato, tá bom? Muito obrigada. E é um curso incrível sobre... Opa! É um curso incrível sobre portfólio, né? Que é um dos instrumentos que a gente usa aqui no Ciranda
de avaliação das crianças, avaliação e acompanhamento das crianças. Então, não percam, vale muito a pena, são 5 licenças, 5 professores que podem ser aí presenteados pelo Matema. Então, vamos lá, vou continuar aqui. Eu estava mostrando para vocês o material do professor, né? Então, nós temos aqui, maximizado aqui o material de 4 anos. Então, aqui nós temos o de 2, 3, 4 e 5, 2, 3 e 5. E o que compõe o material do professor? Todo professor vai receber 2 cadernos do professor, né? Que tem aqui toda a descrição das propostas. Esse é um material muito formativo, eu vou mostrar um pouquinho nas páginas seguintes aqui para vocês verem. Uma pasta de anexos do professor, então, textos, parlendas, obras de arte, textos instrucionais, todo o material que o professor precisa, né, para desenvolver alguma proposta, enfim, já vem aqui nos anexos do professor. A gente tem um livro que vale ouro, chamado Projeto Pedagógico. Nele a gente traz toda a parte conceitual do Ciranda. Então, é um ponto de partida de estudo, é aquele livro de cabeceira que tem que estar ali, né, para a gente revisitar, olhar de novo. É um material que ajuda muito, inclusive, na organização de documentos na escola. E nós temos um caderno, que a gente chama Diário de Bordo, que é um caderno para as professoras anotarem, fazerem registros aí da observação das crianças, né? A gente sabe que a avaliação na educação infantil se dá por meio da observação e registro. Então, o caderno do Diário de Bordo aqui, ele apoia o professor nessa escrita. Eu vou abrir aqui um pouquinho do livro do professor. A gente sempre abre cada unidade, trazendo um mapa conceitual. Esse mapa dá uma noção do conceito, né, um consenso geral do que vai ser trabalhado nessa unidade. Então, a gente vai cuidando aqui de trazer informações do ponto de vista de planejamento, para ajudar o professor nesse planejamento. Então, aqui eu já tenho um mapa da unidade, cada unidade tem 2 meses de trabalho. Depois desse mapa, eu tenho todos os campos de experiências e os objetivos de aprendizagem que serão contemplados nessa unidade. Então, tudo que vai ser trabalhado, depois, quais são os campos e os objetivos que são contemplados, além dos direitos de aprendizagem, que estão aqui ao lado, e depois, na descrição de cada proposta, a gente cuida sempre de apontar, olha, para essa proposta, quais são os campos de experiência, quais são os objetivos de aprendizagem, que materiais do Ciranda eu uso, quais são os objetivos específicos, quais os recursos e materiais que eu uso para além do Ciranda, e aí toda uma descrição da proposta, sempre com o cuidado de trazer informações complementares para o professor, né? E, para finalizar aqui, pistas para avaliação. A gente sabe que é muito difícil avaliar na educação infantil, então a gente também teve esse cuidado de que a cada proposta a gente vai trazendo algumas pistas de como o professor pode aproveitar este momento, né, de trabalho com as crianças para poder observar algumas coisas importantes. Esse é o conjunto de material da criança, então cada criança recebe de 4 e 5 anos em formato de A4 e 2 e 3 anos em formato de A3, então o material é grande para 2 e 3 anos, característico da faixa etária. Então, eles recebem os cadernos de vivências, não é um caderno espiralado, não é uma apostila, é um caderno de vivências, e uma coisa muito bacana, eu vou até ir para frente, é que as fichas das crianças são destacáveis. Isso traz mobilidade para o professor, ele pode fazer essa proposta em qualquer lugar da escola, a gente fala que no Ciranda todo lugar é lugar de aprender, então, hora na sala referência, hora no parque, hora na cozinha, hora no tanque de areia, enfim, isso dá muita mobilidade. O que a Kátia disse para a gente, todo lugar tem Ciranda, porque a gente pede, expõe o material das crianças, e por serem fichas isso favorece muito, e principalmente por conta. Isso é uma grande força do Ciranda, né, o caderno de vivências feito dessa parte. O professor tem flexibilidade, né, não precisa ser essa rigidez de uma folha atrás da outra. Tem uma pasta de recursos complementares, que são fichas, são jogos, são cartazes, enfim, que as crianças também vão usar nas propostas. Tem as capas de portfólio, e as crianças também recebem 4 livros de histórias que vão ser trabalhados aí nas propostas. Então, esse é o kit do material da criança, né? Como eu falei, acho que um grande destaque é realmente o caderno de vivências organizado dessa forma. Tudo bem? É o que eu falei, depois a gente tem o maior prazer de apresentar para vocês com mais profundidade. Até porque estou de olho aqui no nosso tempo. A formação continuada é garantida por todo o tempo que a escola ficar em parceria conosco. Como eu já falei, ela acontece para professores,
para gestores. Para professores, tem um foco no dia a dia, trazendo teoria e prática, né? Olhar o material da criança, como eu posso potencializar, entender, como que eu posso olhar para o planejamento, enfim. E para o gestor, um olhar mais no foco da gestão. Então, a gente apoia o coordenador, né, trazendo aí sugestões de planejamento, avaliação, acompanhamento de cada faixa etária e em cada unidade. Aqui eu vou trazer uns dados para vocês, então falei um pouquinho do Ciranda e a gente vai comprovando alguns dados. A gente fez um levantamento da formação do primeiro semestre agora desse ano, nós tivemos 18 encontros de formação, totalizando 53 horas de formação, tivemos 87 coordenadores atendidos, quase 500 professores atendidos, e, consequentemente, aí, quase 10 mil crianças sendo impactadas indiretamente. Então, é um número bastante expressivo. E importante, não é só número que a gente tem satisfação e resultado. Então, toda a formação a gente faz uma avaliação, e nós compilamos os dados aqui, e nós temos aqui 94% dos participantes sendo promotores da formação do Ciranda, atribuindo notas 9 e 10 aos encontros de formação. Então, isso é um número muito grande, 94% de professores dizendo, olha, desses 500 professores, olha, a formação é nota 9 e 10. Então, a gente tem aqui dados importantes, quantitativos, da formação dos professores, e a gente tem dados também de resultados das crianças. De que forma? A gente trabalha no Ciranda com sondagens para as crianças de 5 anos, isso a partir do segundo ano do Ciranda. Eu trouxe aqui alguns dados, né, para vocês verem. A gente trabalha por rubrica, então tem 3 rubricas, né, para cada critério que a gente olha, e a ideia, a proposta é que elas façam no início do ano e no final do ano para comparar, para ver o quanto as crianças avançaram. E aqui a gente tinha um critério, né, da criança escrever um nome próprio, grafando convencionalmente, e esse é um critério que era esperado para o final do ano aqui, que as crianças tivessem. E a gente já tem um resultado lindo aqui, porque no início do ano as crianças já escrevem o nome próprio, ou seja, as crianças já vêm de 4 anos escrevendo o nome próprio. É meta de 5, mas como as crianças fazem muito isso aos 4 anos, eles já trazem, né, esse critério já muito bem resolvido. Vou mostrar alguns itens de avaliação, tá bom? Olha que bacana, um outro critério que a gente avalia aos 5 anos, se as crianças escrevem os nomes de alguns amigos, grafando convencionalmente. Então, sem trocas, enfim, e sem apoio de placa, de nome de listas, enfim. Então, a gente tem no início do ano aqui, né, um número muito grande de crianças que ainda não escreviam o nome próprio, né, de alguns amigos, e no final aqui, essa inversão, que é o que a gente espera ver, das crianças escrevendo o nome próprio. Aqui é um outro dado muito interessante, porque uma das coisas que a gente favorece muito no Ciranda é a comunicação, das crianças se posicionarem, né, darem sua opinião, expressar ideias, resolver conflitos, e a gente percebe o quê? Que no início do ano as crianças já têm isso muito presente, ou seja, as crianças que vêm de 3, 4 anos já vêm, né, com esse critério muito forte e finalizam o ano aí se posicionando da forma que a gente realmente espera que eles façam. Da matemática, puxa vida, tem folhinha de número? Não tem. Tem folhinha de cobrir número? Não tem, de jeito nenhum. Mas as crianças vão grifar números em diferentes lugares, inclusive todos os dias quando organizam o calendário. Isso garante que as crianças cheguem aí ao final do ano com esse critério também, né, com o sucesso desse critério. Olha que bacana também, aqui a gente tem um critério que avalia se as crianças conseguem resolver problemas de diferentes maneiras, que é um dos objetivos do Ciranda, e a gente vê aqui também um progresso muito grande das crianças. Bom, isso é um pouco sobre o Ciranda, né? A gente tem aqui, falaria aqui muito tempo com vocês,